A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Glaucio. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Palmares, faço parte da Igreja Filial Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, cujo pastor-presidente é o pastor Marcos Tadeu. A Igreja Matriz fica localizada na Rua HI, em Jardim Palmares. Eu sou um servo do Senhor, sou compromissado com a sua palavra e com a sua obra. Então gostaria de estar trazendo uma palavra de acalento, uma palavra de bênção, uma palavra que te vai fazer bem. É uma palavra bem inspiradora. E esta palavra eu vou estar tirando aqui no livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, somente o primeiro versículo. Está escrito assim: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mais uma vez, lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Até aqui somente. O livro do Eclesiastes foi escrito pelo sábio rei Salomão. Sábio rei Salomão escreve 3 grandes livros em toda a sua existência. Ele escreve o primeiro livro, chamado Cântico dos Cânticos. No seu original é Shir. Na sua meia-idade ele escreve o livro de Provérbios. A bem da verdade que ele não escreve o livro de Provérbios sozinho, mas podemos dizer assim que 95 a 98% foi escrito por ele, e o restante foi escrito pelos demais escritores. E por fim ele escreve o livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes é um livro de sapiência, é um livro de inteligência, é um livro que te mostra como entrar, como sair, como ter inteligência para sair de uma situação adversa e assim por diante. Sabe o rei Salomão, quando ele se assenta ao trono, herdado pelo seu rei, pelo seu pai Davi, que também recebe a coroa e o cetro nas suas mãos, não foi um ato e uma vontade de seu pai, mas sim foi um ato e uma vontade da legalidade divina, pelo próprio Deus, pelo Senhor Todo-Poderoso. Salomão, quando ele recebe em suas mãos o reino, ele logo trata de oferecer um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele oferece o sacrifício ao Senhor, ele estava ali aguardando que aparecesse a manifestação divina do Deus Todo-Poderoso, como foi outrora na vida de Abrão, quando ofereceram sacrifício ao Senhor, como também foi na situação em que Gideão ofereceu um sacrifício ao Senhor, em que o próprio Deus veio receber o sacrifício, veio pessoalmente receber aquele sacrifício de forma divina e manifestou ali a sua presença e o seu poder. Mas nestes dias, Salomão não recebe ali a manifestação como foi na vida de Abraão. Ele ali ficou aguardando a manifestação de Deus, mas naquele momento que oferece o sacrifício, ele não vê. Ele vai para o seu passo real, reclina sua cabeça sobre o travesseiro, ele começa a dormir e no meio da noite surge diante dele, no meio do sonho, a presença metafísica do Deus Todo-Poderoso e brada dizendo: pede o que tu queres, que eu te darei. Abraão não perde tempo e não vem titubeando, ele pede a Deus sabedoria para entrar e para sair do meio do povo, pois ele estava ali lidando com o povo escolhido, a nação eleita e o sacerdócio real do Deus Todo-Poderoso. Deus dá para ele uma sapiência inumana, tal que recebe uma situação, uma sabedoria em tal situação em que ele consegue sobrepujar aqueles que foram anteriormente a ele, aqueles que foram seus contemporâneos e aqueles que foram posteriormente. Eu poderia citar aqui vários vultos da história que até os dias de hoje são considerados como ícones da história. Poderia citar aqui o mais poderoso filósofo da Grécia, que foi Sócrates, que desenvolveu um método chamado maiêutica, porque nascera de uma mãe que era parteira, que tinha como profissão a fazer as mulheres parirem. Então Sócrates parava os seus interlocutores na rua e fazia alguns questionamentos sobre o que eles entendiam sobre ética, sobre o que eles entendiam sobre a ciência humana, sobre o que eles entendiam do que era amor, daquilo e daquilo outro. Eles então respondiam segundo o dogma em que eles tinham aprendido e que eles tinham sido acondicionados a responder segundo a sistematização do governo. Era aí que Sócrates parava, reformulava todo aquele pensamento e fazia a pessoa parir então uma ideia e uma concepção diferente daquela que eles aprenderam desde pequenos. Então foi por causa dessa atitude que Sócrates sofreu uma morte terrível, tendo que tomar um veneno chamado cicuta.
cita. Eu também poderia citar aqui o seu discípulo mais proeminente, que foi Platão. Eu poderia também citar Aristóteles. Poderia citar aqui, entre aspas, o pai da psicanálise, que foi Freud. Poderia também citar aqui Albert Einstein, o criador da teoria da relatividade. Poderia citar vários outros vultos da história, mas nenhum desses homens sobrepujou o conhecimento ou chegou ao naipe deste monarca chamado Salomão. Salomão estava anos-luz à frente de todos esses que eu citei e muitos outros mais. Esse sábio rei está aqui nos instruindo, está nos relembrando a um período em que o povo de Deus vivia na terra de Gósen, localizada ali no império chamado Império do Egito. Este Império do Egito era governado por um rei que tinha o título de faraó. Quando eles viviam ali cativo, próximo ao rio Nilo. E só a título de curiosidade, o rio Nilo nasce no Lago Vitória e deságua no delta do Mediterrâneo, que tem aproximadamente 6.650 quilômetros de hidrografia. Na época da cheia, aonde ali transbordava o rio Nilo, que chegava próximo às extensões de terra da casa deles, que vinha tomando todas aquelas extensões de terra, a água vinha próximo à casa deles, eles metiam as mãos nas sacas e tiravam dali os pães, que é conhecido então como grãos, e eles tiravam aqueles grãos ali e lançavam sobre as águas, e depois de algum tempo, aquelas sementes germinavam, e ali então se produzia o alimento que eles pegavam e produziam, e transformavam, manuseando, e transformavam o alimento para eles comerem. O que Salomão está aqui nos dizendo, eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas e fazer uma interpretação que na realidade o que está se dizendo aqui nas entrelinhas é que Salomão está dizendo: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, lance sobre Deus todos os vossos pesares, lance sobre ele todos os pensamentos negativos, porque ele tem cuidado de nós. É por isso que Jesus Cristo surge na terra inóspita da Judeia, com as suas palavras que foram inapagáveis do coração de sua igreja e da humanidade, aonde a humanidade ficou dividida antes de Cristo e posteriormente a Cristo. Nós vamos ver que Jesus surge nesta terra inóspita da Judeia dizendo: eis aqui quem é maior do que o rei Salomão, levantando a sua mão bem alto, batendo no peito e bradando de forma tonitruante, dizendo: eis aqui quem é maior do que o rei Salomão, eis aqui quem é maior do que o rei Salomão. Esse Jesus, quando chama os seus discípulos para trabalharem na sua seara, quando chama cada um deles, e nós vamos ver que a maioria tinha profissão de pescadores, Jesus então tira eles do ofício de pescadores de peixes para então começar a pescar almas. Jesus chama eles e começa a trabalhar, a propalar o evangelho da verdade, o evangelho da paz. Eles começam a pregar, deixam os seus ofícios, mas a princípio Jesus não fala nada para eles do que eles iam comer, do que eles iam beber, do que eles iam se alimentar, ou do que aquilo que eles iam beberem. Nada disso Jesus falou para eles. É o momento em que fica uma turbação na mente de cada um deles, o coração fica latejando lá dentro e eles ficam cheios de pensamentos que ficam titubeando e ficam oscilando entre uma coisa e outra. É neste momento que Jesus se assenta com eles e começa a explanar aquela palavra que está escrito em Mateus no capítulo 6, dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto que haveis de comer ou quanto que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Eu contudo vos digo que o vosso Pai Celeste bem alimenta cada uma delas. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e eles também não fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã arrancada e lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Por isso, não ficais arrazoando em vossos corações, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, pois os gentios procuram todas estas coisas. E o vosso Pai Celeste bem sabeis que necessitais de cada uma delas. Mas eu vou te dar um conselho, Pedro. Eu vou te dar um conselho, João. Eu vou te dar um conselho, André. Eu vou dar um conselho a todos vocês e vou dizer: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em uma outra certa feita, Jesus ensina a oração do Pai Nosso.
Essa oração que é conhecida de todos os pequeninos brasileiros e muitos outros povos de línguas, tribos e nações. Eu conheço esta oração desde a minha tenra infância, a oração do Pai Nosso que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Sabe o que Jesus está falando? Está dizendo àquele povo ali, está dizendo a nós aqui, está relembrando aquele período em que o povo do Senhor vivia no deserto e que o Senhor trouxe a provisão todos os dias para eles, fazendo chover o maná, o pão cotidiano. Todos os dias Deus provia para eles. E vocês sabem que no deserto não tem padaria, no deserto não tem água encanada, não tem ali algo que é salutar para a vida de ninguém, mas é algo insalubre. Mas Deus proveu, Deus cuidou de cada um deles em todos os instantes, em todos os momentos, mostrando que Deus é capaz, mostrando que Deus tem condições de fazer existir aquilo que não existe e fazer um banquete no meio do deserto. Esse é o nosso Deus. Jesus, com a sua sabedoria, ensina como é que faz, como é que é, mostrando que é Ele que provê as nossas vidas. Jesus brada bem alto, dizendo para cada um de nós: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Ele faz nas nossas vidas. Ele está chamando cada um de nós para nós lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, nós lançarmos sobre Ele os nossos projetos de vida, porque Ele esquece o passado do ser humano, Ele transforma o presente de cada um e prepara um futuro de glória para a vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. É isso que o Senhor faz, o Deus Todo-Poderoso. Jesus então mostra que é Ele que provê na vida de cada um de nós, que é Ele que tira aquilo que não presta e coloca aquilo que presta nas nossas vidas. Jesus, quando olha para cada um de nós, Ele olha e vê que nós somos adoradores impotenciais, porque o ser humano nasceu com isso em seu DNA, nasceu para adorar ao Senhor. E nós sabemos que um rio não pode ser parado. O que pode acontecer com o rio é ele ser desviado em sua trajetória. Como assim? Desviando. Como assim? Mostrando. Como assim? Eu vou te dizer. Pode-se então fazer um leito paralelo, aquele leito que já existe, aonde passa as águas. E cavando um leito paralelo, pode desviar então o curso das águas. E assim que o inimigo faz. Ele sabe que nós somos adoradores por natureza de Deus, então ele desvia o nosso foco da adoração. Aí ele desvia a nossa adoração para times de futebol. Ele desvia a nossa adoração para pensamentos estranhos. E é isso que as pessoas fazem. Por isso que nós vamos ver pessoas se matando por causa do Vasco, por causa do Flamengo, por causa de qualquer outro time brasileiro aí, fazendo coisas horríveis, atrocidades terríveis. Porque Satanás sabe que nós somos adoradores. Quando nós nascemos adoradores, e a nossa adoração é somente para aquele que é digno, aquele que está sentado num alto e sublime trono. É este, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece correto, mas o seu fim é caminho de morte. É por isso que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. E o mais Ele fará. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esta é a palavra abençoadora. Esta é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos ver quando Jesus relembra isso a eles, um período em que eles viviam no deserto, em que Deus trazia provisão todos os dias. Aqueles que eram glutões ajuntavam muito, além do que podiam comer naquele dia. Aí o que acontecia? Aquele alimento que eles ajuntavam todo, estragavam.
estragava tudo, mas aqueles que colhiam pouco, não faltava. Não faltava para nenhum daqueles pequeninos judeus, mostrando a lei da compensação, porque Deus se mostrou fiel, que ia trazer a provisão diária na vida daqueles homens. Então nós temos também que ser fiéis a Ele, para mostrar e dar para Ele a nossa credibilidade, a nossa fidelidade, a nossa aliança com o Eterno, mostrando que nós somos aliançados com o Eterno Deus Todo-Poderoso. Então por isso, fique com esta palavra, entregue o seu caminho ao Senhor, deixa que Ele então seja o guia da sua vida, deixa Ele entrar no seu lar para que venha trazer uma paz sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Deixa que Ele então comece a guiar a sua trajetória e mostrando para você um final feliz já de forma antecipada. Deixa Ele ser o seu Senhor, deixa Ele ser o seu patrão, deixa Ele ser então alguém que vai prover na sua vida tudo aquilo que você precisa, na vida sentimental, na vida material, na vida espiritual, na vida financeira, seja ela onde for. Deixa Ele ser Senhor de tudo em sua vida. Não deixe ser 50%, não deixa ser 30%, deixa ser 100% o Senhor de sua vida. Por isso, fique com essa palavra, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até numa outra oportunidade, em uma outra ocasião. Amém? Fique com Deus.